Jefferson Alves, sou professor de Geografia das videoaulas do primeiro bimestre de 2021. Começando pela paisagem natural. Paisagem natural é sinônimo de natureza. Esse tipo de paisagem não sofre modificação antrópica, ou seja, através da intervenção humana. Ela sofre modificações através da ação dos agentes naturais, como a variação de temperatura, as chuvas e ventos, por exemplo. E aqui embaixo vocês podem ver um exemplo nessa imagem ilustrativa de uma paisagem natural, tá bom? A gente pode ver aqui que não tem ação nenhuma do ser humano. Paisagem humanizada, que é justamente o contraponto da paisagem natural, né? Em alguns casos, a natureza pode estar ausente na paisagem humanizada. Essa também é chamada de paisagem modificada ou artificial. Isso ocorre em decorrência da ação humana. Há casos em que a natureza pode existir com um aspecto modificado, transformado ou, muitas vezes, deteriorado ou deformado. E aqui a gente vê uma imagem que ilustra essa paisagem humanizada, né? Nesse caso aqui a gente vê uma paisagem natural, né? Aqui esses morros, e a gente também vê aqui uma estrada, correto? Na beira do rio, ou seja, a estrada já foi uma modificação do ser humano nessa paisagem, né? Então vocês devem estar se perguntando, né? Poxa, se é a paisagem é natural, por que a gente vai modificar essa paisagem? Para que a gente vai humanizar ela? A paisagem do nosso país difere muito da época da descoberta, entre aspas, quando os índios eram os únicos habitantes. Para satisfazer as tendências ou necessidades humanas, em virtude da chegada dos novos habitantes, o homem precisou intervir construindo casas. Com o crescimento demográfico, não só as casas, como os outros imóveis precisavam ser construídos e, com o desenvolvimento do Brasil, foram surgindo estradas, pontes e túneis. Bom, é justamente por isso, né? Sem entrar no mérito de o motivo ser bom ou ruim, simplesmente com o nosso estilo de vida, né? Que hoje em dia já há muito tempo o ser humano ele se aloja num lugar e vive ali, né? Ou seja, a gente precisa construir toda uma estrutura em cima do nosso modo de vida. Então isso vai precisar de uma modificação na nossa paisagem, uma modificação na natureza. Então, agora a gente vai ver as consequências disso, né? Afinal, toda ação gera uma reação, né? E a modificação da natureza não poderia ficar sem consequências, sejam elas positivas ou negativas, né? Sem esquecer os benefícios que o homem obtém da humanização da paisagem, há consequências graves decorrentes da sua falta de planejamento e do total desrespeito ao meio ambiente. Entre outros problemas, a falta de saneamento básico nesses locais é um dos fatores que propicia a poluição das águas. Justamente é sobre isso. Afinal, quando o ser humano vai fazer alguma modificação na natureza, ele sempre tem que fazer um bom planejamento disso, para que seja feito o mínimo de impacto possível ao meio ambiente e justamente seja dado o maior benefício possível para aquele ser humano que está fazendo essa atitude, né, de modificação. Então, quanto maior o planejamento, quanto melhor o planejamento dessa modificação, melhores serão os benefícios para todos, né? Será um menor malefício à natureza e será um maior benefício ao ser humano. Com o solo ocorre o mesmo, né? Dos exemplos que eu citei, principalmente da água. O solo corresponde à camada superficial da crosta terrestre, sendo formado principalmente por aglomerados minerais e matéria orgânica resultante da decomposição de animais e plantas. Esse elemento natural, por diversas transformações, fenômeno natural que pode ser agravado pela ação humana, as modificações do solo podem ser motivadas pela ação das chuvas, dos ventos, dos rios, asfaltamento, construções de cidades, etc. Aqui a gente pode ver justamente as camadas do solo, né? Aqui tem o humo e todas as outras camadas com a sua nomenclatura específica, né?
Essas camadas também a gente pode chamar, elas também são chamadas de horizontes, tá bom? Então são camadas ou horizontes que a gente pode dar essa nomenclatura, né? Agora vamos aos exemplos das modificações no solo, né? Sejam as naturais ou sejam as de ações humanas, tá bom? A erosão, por exemplo, é uma modificação do solo mais preocupante. Esse processo consiste no deslocamento de solo pela ação das chuvas, dos rios ou dos ventos, em que as partículas do solo são arrastadas para áreas mais baixas do terreno. Outra alteração do solo que provoca danos ambientais significativos é a desertificação. Esse fenômeno, comum nas regiões áridas e semiáridas e subúmidas, é caracterizado pela perca de capacidade produtiva do solo. As queimadas e o desmatamento contribuem para a perda de substâncias do solo. Vamos lá. A erosão, existem dois tipos de erosões principais, né? Que são a erosão eólica e a erosão hídrica. A erosão eólica são as erosões causadas pelos ventos, quando o vento vai batendo ali naqueles grãozinhos de terra e vai movendo a terra para a parte mais baixa e vai causando aquela erosão. E também está a erosão hídrica, que é a que a gente pode ver aqui nesse exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo. Estão vendo aqui a água e aqui toda essa erosão, ó, todo esse solo descendo aqui. Também temos exemplo aqui também da desertificação. Portanto, a erosão e desertificação e outras modificações do solo podem ocorrer por fatores naturais. No entanto, elas são aceleradas pela ação do homem, sobretudo através das queimadas, desmatamento, técnicas agrícolas inadequadas, mineração, expansão das áreas urbanas e hipermeabilização do solo. Sendo assim, algumas medidas são necessárias para se preservar o solo, tais como a manutenção da cobertura vegetal, reflorestamento, planejamento das construções, técnicas agrícolas menos prejudiciais ao solo, redução do desmatamento e das queimadas, entre outros. É como eu já tinha citado anteriormente, a mesma coisa vai se aplicar aqui, né? Sempre que você vai fazer uma modificação na natureza, seja quais for, você tem que ter um planejamento, né? Seja para quando você vai executar essa modificação, né? Seja para uma simples casa que você vai fazer, o certo é você contratar um profissional que vai fazer aquilo adequado e com menos dano ao meio ambiente possível, né? Ou seja, até mesmo para quando você vai fazer uma modificação na zona rural, né? Seja para uma plantação agrícola. Agora vamos iniciar o segundo tema da nossa primeira videoaula de geografia do sexto ano do primeiro bimestre. A Terra não é estática, portanto, está em constante movimentação. O planeta realiza diversos movimentos, como a rotação e a translação. Sabemos que a Terra, assim como os demais corpos celestes, não são estáticos, portanto, eles realizam movimentos. Os movimentos da Terra são responsáveis por fenômenos astronômicos, como solísticos e equinócios, a existência do dia e noite, a contagem do ano, entre outros. Entendê-los é fundamental para compreender a complexidade e dinamicidade do universo. A Terra realiza diversos movimentos, contudo, nem todos produzem efeito direto em nossas vidas. Por isso, passam despercebidos. Há dois principais movimentos realizados concomitantemente, cujas consequências são sentidas e vividas diariamente por nós. São eles: a rotação. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo, provocando alternância nos períodos de insolação direta nas regiões do planeta. Esse movimento é realizado em um período de aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. A rotação ocorre no sentido anti-horário, de oeste para leste. Assim, o Sol nasce a leste e se põe a oeste, servindo a referência de posição há muitos anos. Translação. A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. É assim percorrendo uma órbita elíptica
O movimento de translação é realizado aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. A velocidade média é de aproximadamente 17.000 km. A translação é realizada ao mesmo tempo que a rotação. Bom, aqui a gente vê uma ilustração do movimento de translação, a Terra girando em torno do Sol. Nessa ilustração também a gente já pode ver, de uma forma não tão clara, mas a gente já pode ver também o movimento de rotação, né? Acontecem simultaneamente, que é a Terra rodando no seu próprio eixo. Consequências da translação. Uma das consequências do movimento de translação é a sucessão dos anos. Uma volta completa da Terra em torno do Sol corresponde ao chamado ano civil, que por convenção apresenta 365 dias e 366 a cada 4 anos, visto que o tempo real do movimento de translação é de aproximadamente 365 dias e 6 horas. Outra consequência do movimento de translação é a ocorrência de estações do ano. Sabe-se que a Terra possui um eixo de inclinação, o que provoca uma diferença de iluminação nas áreas do planeta. Assim, ao longo do movimento, a superfície terrestre ilumina-se de maneira desigual, ou seja, as áreas não recebem a mesma quantidade de energia solar, resultando então nas estações do ano. Aqui nós vemos o movimento de rotação ilustrado, né, através da ilustração do blog Mundo Educação. Então, já que já vimos a ilustração, vamos agora às consequências desse movimento em relação ao nosso espaço e tempo. O movimento de rotação resulta na sucessão de dias e noites, devido à diferença de iluminação nas diferentes áreas do planeta. Sendo assim, parte do planeta fica iluminada pelos raios solares, correspondendo ao dia, enquanto a parte oposta não recebe luz solar, correspondendo à noite. Outras consequências do movimento de rotação é dilatação da região próxima à linha do Equador e um possível achatamento dos polos. As correntes marítimas sofrem desvio para o oeste e a criação dos sistemas de fuso horários. Esse sistema foi criado para padronizar o horário mundial e é calculado a partir da divisão da Terra, 360 graus, em 24 horas, que corresponde ao período aproximadamente que a Terra leva para realizar o movimento de rotação. O início das estações do ano é marcado por dois fenômenos astronômicos, solstício e equinócio. Primeiro corresponde ao posicionamento do Sol em seu limite máximo, ou seja, ele estará em seu auge a norte ou a sul. Assim, um dos hemisférios estará recebendo maior insolação. O solstício ocorre 2 vezes por ano, junho e dezembro, e marca o início do inverno e do verão. Equinócio corresponde ao posicionamento médio do Sol em relação à Terra, ou seja, o Sol estará iluminando igualmente o hemisfério norte e o hemisfério sul. Portanto, ambos os hemisférios nesse momento recebem igual iluminação. O equinócio ocorre 2 vezes ao ano, nos meses de março e setembro, marcando o início do outono e da primavera. Agora vamos à terceira parte da nossa primeira videoaula, que é justamente o ciclo da água. A água é uma substância formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, sendo H2O sua fórmula química, encontrada principalmente no estado líquido, e a substância mais abundante da crosta terrestre. Estima-se que 70% do planeta seja coberto por água, e a grande maioria dela está nos oceanos. Depois dos oceanos, o segundo maior reservatório de água do planeta são as geleiras. Agora vamos às etapas do ciclo da água. O ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico, ocorre por meio das mudanças dos estados físicos e da movimentação da água pelos seres vivos e pelo meio ambiente. Esse ciclo depende diretamente da energia solar, dos movimentos de rotação da Terra e até mesmo da gravidade, justamente interligado com a nossa segunda parte dessa primeira videoaula. Aqui nós temos justamente esse ciclo, né, esse chamado loop
do ciclo da nossa água e os estados também que ela vai se encontrar, né? O Sol é o responsável por proporcionar energia para que o ciclo aconteça. Sua luz provoca a evaporação da água presente na superfície terrestre. Em alguns locais, no entanto, a neve e o gelo sublimam, passando do estado sólido para o vapor, pulando as fases de fusão, sólido para o líquido e de evaporação. A água, agora em estado gasoso, sobe para as camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais baixa. Ao alcançar determinada altitude, essa substância passa do estado de vapor para o líquido, condensação, e forma nuvens, que são, na realidade, uma grande quantidade de gotículas de água. Em locais frios, essas gotículas podem solidificar-se e dar origem à neve ou ao granizo. Ao iniciar a chuva, o processo também chamado de precipitação, a água começa a retornar para a superfície terrestre e é influenciada diretamente pela gravidade. Nesse momento, ela pode atingir rios, lagos e oceanos, infiltrar-se no solo e nas rochas, ou pode ser impedida de voltar à superfície terrestre pela vegetação. No caso aqui, entre aspas, é o fim do ciclo, né? Porque na realidade ele vai retornar ao início, né? Afinal de contas, ele é uma cadeia, é um ciclo que sempre vai estar se repetindo, né? Claro que pode ocorrer percas desse montante de água, né? Como justamente aqui o slide está exemplificando, né? Mas basicamente esse é o ciclo da água, né? Então, eu gostaria de agradecer pela atenção dos alunos, dos professores que também estão assistindo essa videoaula e até a próxima.